Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos que vacilam. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar o Vem e Segue-me na prática. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e aí ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E também, se você gostar do vídeo, dá um like. E também eu gosto muito de ler os seus comentários. Essa semana, como na semana passada, a gente está estudando o livro de Isaías. Semana que vem ainda vamos estudá-lo. É um livro fantástico, com ensinamentos a respeito da vida de Cristo, que o grande profeta Isaías recebeu do Senhor. E vários ensinamentos tão importantes que nós podemos aplicar na nossa vida. Fica até difícil de ficar escolhendo algumas coisas, algumas escrituras para serem tratadas aqui nos vídeos. Eu amo muito as palavras de Isaías. E eu escolhi o capítulo 35, versículos de 3 a 6 e o versículo 10 para a gente falar aqui hoje. No versículo 3, então, começando, diz: Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos que vacilam. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E os resgatados do Senhor retornarão, e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Regozijo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Essa escritura, logicamente, se refere ao Salvador Jesus Cristo e tudo que ele fez aqui nessa terra até hoje e que ainda fará. E fala muito do momento em que ele esteve presente aqui, também fala do futuro, enfim, é uma escritura grandiosa. Esse capítulo é muito, muito importante. E algo que me chamou muita atenção é que, mesmo falando de Cristo, ele disse, está falando para nós também. Ele diz, fortalecer as mãos fracas, firmai os joelhos daqueles que vacilam, e fala para aqueles que estão turbados de coração, que estão aflitos de alguma forma: sede fortes, não temais. Essa escritura realmente mexeu muito comigo e eu fiquei pensando bastante a respeito dela e do quanto nós precisamos aprender com o próprio Salvador Jesus Cristo a como ministrar as pessoas, como ajudar as pessoas a servir de uma forma melhor e abençoar vidas. Cada um de nós que veio para essa terra, com certeza a gente sabe que não estamos aqui apenas para buscar a nossa própria salvação, mas para ajudar os nossos irmãos a alcançarem a sua salvação também. E também ajudá-los em suas dificuldades, em suas provações, em suas tristezas. E nós aprendemos tanto com isso, Quando, por exemplo, nós fomos batizados, nós fizemos um convênio de chorar com os que choram, abençoar a vida daqueles que precisam de nós, estender a mão, oferecer o nosso ombro, o nosso abraço e estender a mão para ajudar aquele que está ali pendendo, caindo e sofrendo. Uma escritura muito parecida com essa que nós lemos, Isaías 35, 3, tem também lá em Doutrina e Convênios 81, 5. Portanto, sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Esse é o nosso papel nessa vida. E eu me lembrei, na verdade, de um discurso do Elder Uchtdorf, na época ele era membro da primeira presidência,
Então, o presidente Dieter Uchtdorf, em abril de 2010, ele contou uma história de um bombardeio que houve na Segunda Guerra Mundial numa cidade. E uma grande estátua de Jesus Cristo foi seriamente danificada. Quando os moradores encontraram a estátua entre os escombros, eles se lamentaram porque ela fora um símbolo querido, né, da fé deles e da presença de Deus na vida deles. Peritos conseguiram reparar a maior parte da estátua, mas as mãos haviam sido tão danificadas que não puderam ser restauradas. Algumas pessoas sugeriram que contratassem um escultor para fazer novas mãos, e outros queriam deixá-la como estava, uma lembrança permanente da tragédia da guerra. Ao final, a estátua permaneceu sem as mãos. Contudo, o povo da cidade acrescentou ao pé da estátua de Jesus Cristo uma placa com estas palavras: Vós sois minhas mãos. Que fantástico isso! Nós somos as mãos do Salvador. E eu fiquei pensando sobre essa experiência e essa história e o quanto isso é verdade. O quanto isso... Porque imagine só, todas as bênçãos de Deus, eu não vou dizer 100% delas, né? Porque algumas, a gente sabe que algumas bênçãos caem do céu diretamente sobre nós, mas 99% das bênçãos vêm através de outra pessoa. Então, se vem através de outra pessoa, por que não você e eu sermos essas mãos do Senhor e levar estas bênçãos para estas pessoas? Por que não aqueles que estão ali precisando da gente, de alguma forma, por que não ministrar a essas pessoas? A ministração é um dever de todos nós, adultos na igreja e jovens também. E eu fico pensando no quão importante é esse trabalho, mas também nós precisamos lembrar que a ministração não é só para as pessoas, para as famílias que nós cuidamos diretamente, mas também para todas as pessoas. E eu gosto da parábola do bom samaritano, né? Os judeus perguntaram, né, para Cristo: quem é o meu próximo? E aí Cristo, então, ele conta a história do bom samaritano. E ele disse assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando-se ao lugar e vendo-o passou de largo. Porém um certo samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele. E tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? É muito interessante essa mensagem de Cristo. É aquilo que eu estava dizendo. Nós temos as famílias que nós cuidamos, claro, nós temos que cuidar muito bem delas, ministrando-as. Mas também existem outras pessoas que podem estar precisando de nós. E quem é o meu próximo? É aquele que está precisando de mim. É aquele que em algum momento, pode ser na rua, pode ser no trabalho, pode ser dentro da nossa própria casa, pode ser o seu cônjuge, pode ser a sua filha, o seu filho, o seu irmão, o seu pai ou sua mãe. Enfim, pode ser qualquer pessoa, um estranho, um vizinho.
Ah, nós sempre precisamos estender a mão, porque nós somos as mãos do Salvador na vida das pessoas. E Cristo, né? Ah, ele foi um grande exemplo disso para todos nós, né? Ele foi um grande exemplo. Tem algumas passagens das Escrituras, alguns exemplos, histórias do Salvador que ele deixou para nós que muito me tocam. Por exemplo, a viúva de Naim, no capítulo 7 de Lucas. E aconteceu no dia seguinte que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um morto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estava morto assentou-se e começou a falar, e ele entregou-o à sua mãe. Essa história, ela é muito forte. E tanto a do bom samaritano, né, Cristo contando sobre o bom samaritano, né, era uma parábola, mas ele disse que aquele homem moveu-se, aquele samaritano moveu-se de íntima compaixão por aquela pessoa que havia sido assaltada e que haviam batido nele. Esse íntima compaixão é uma coisa muito profunda e que o Salvador expressou diversas vezes. Na verdade, ele expressou por todos nós, né, no Getsemane, íntima compaixão por nós. É algo lá de dentro, é um amor profundo, sem esperar nada em troca. É o puro amor de Cristo. Mas o que me toca bastante é que ele disse só uma frase aqui que mostra tudo, assim, sabe? Demonstra essa compaixão, essa íntima compaixão por aquela mulher que era viúva e que estava perdendo seu filho, seu único filho. Então ela ia ficar sozinha. E quando Cristo vê aquela situação, ele simplesmente chegou para ela e disse: Não chores. Talvez, se nós estivéssemos ali no lugar do Salvador, talvez nós não íamos ter o mesmo poder que ele de reviver aquele rapaz. Mas só o fato dele se aproximar dela e dizer não chores, já traria algum consolo para aquela mulher, para aquela viúva. E talvez alguns de nós tenham que fazer isso em alguns momentos, né? Na verdade, em qualquer momento que surgir, que você precise dizer isso, às vezes é necessário. Não chores, não fica desanimado, tenha fé, tenha força. Eu gostei muito da escritura lá, e eu vou repetir só o início do versículo 4 de Isaías 35, diz: Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Então as pessoas às vezes precisam de muito pouco para se sentirem ministradas por Deus, por Cristo. E quando você estende a sua mão, quando você oferece o seu ombro, quando você dá um abraço, quando você diz essas coisas, a pessoa se sente como se o Senhor estivesse ali naquele momento. E obviamente que existem outras inúmeras, infelizmente nós não temos todos os relatos das experiências do Salvador, mas existem inúmeras experiências que Cristo teve demonstrando isso, né? Fortalecendo joelhos fracos, né? Estendendo a mão, oferecendo força e dando àquela pessoa alento, conforto. Tem uma passagem, uma experiência de Cristo aqui na Terra também, que é grandiosa.
que foi a respeito de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos e Cristo os conhecia muito bem, frequentava a casa deles, e enfim. Eles tinham um amor muito grande pelo Salvador. O Salvador estava numa cidade, Lázaro estava muito doente, quase para morrer. E ele recebeu então a notícia de que Lázaro estava muito doente, que se ele poderia ir lá para dar uma bênção nele. O Salvador, conhecendo todas as coisas, sabia que aquilo era uma experiência, vamos dizer, uma experiência que ele já sabia que iria tocar o coração de muitas pessoas, ia transformar muitas vidas através daquela experiência. Ia mostrar que ele realmente era o Filho de Deus e que o Pai tem um amor profundo por seus filhos e que o Senhor pode realizar grandes milagres quando existe fé entre seus filhos. Bom, e Cristo, recebendo então a notícia que Lázaro estava doente, ele ficou ali na cidade por mais 2 dias. Ele retardou a ida dele até Lázaro, Marta e Maria. E ele sabia por quê, né? E então disseram para ele, olha, senhor, Lázaro vai morrer, ele não vai suportar. E o Senhor falou, fiquem tranquilos, o Senhor sabe o que está fazendo, vamos em frente. E aí então ele se demorou e aí Marta, quando Cristo está chegando na cidade, Marta vai até ele, chorando, né? Pelo que, né? Falando, né? Puxa, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, né? Puxa, que pena, ele morreu, estamos tão tristes e tudo mais. E aí ele tendo ido um pouquinho mais à frente, né? Aí Maria, em João 11, versículo 32 e 35, diz: tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, vendo-a chorar, e os judeus que com ela vinham também chorando, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: aonde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Eu achei tão interessante isso. Quando o Salvador nos ensinou que nós devemos chorar com os que choram, ele fez isso, ele foi um grande exemplo disso para nós. Mas o mais interessante nessa história é que ele sabia que Lázaro iria reviver. Ele sabia. Mesmo assim, ele chorou com os que estavam chorando, com Maria e com aquelas outras pessoas. Então, quando você chora com quem está chorando, a pessoa sente como se você estivesse dividindo com ela aquela dor. Então, chorar com os que choram é maravilhoso, porque você divide com ela aquele peso, aquele fardo. Quando você oferece o seu ombro para ela chorar e chora junto. Quando você dá o seu abraço. E quando você ouve. Então, fortalecer os joelhos enfraquecidos. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes a pessoa está com medo, às vezes a pessoa está vivendo momentos tão difíceis na vida dela, está numa escuridão muito grande. Às vezes a pessoa pode até mesmo estar em pecado, está fazendo coisas erradas, mas a pessoa precisa sentir o amor, nosso amor, o amor como Cristo demonstrou. Um amor sem esperar nada em troca, um amor assim, sem absolutamente nenhum retorno. Somente um amor para abençoar aquela vida, aquela pessoa, para que ela se sinta melhor. Essas experiências são as experiências mais grandiosas da nossa vida. Talvez você já tenha, obviamente, eu tenho certeza que você já passou por esse tipo de experiência. E elas são as mais doces da nossa vida. Quando alguém se sente confortado por nós, de alguma forma.
Ah, outra experiência que também me toca bastante é a mulher com fluxo de sangue, outra conhecidíssima história. E uma mulher lá está, é uma mulher, né, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todo o seu sustento e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, né, de Cristo, vendo que Cristo estava assim no meio da multidão, tocou a orla de sua veste e o fluxo do seu sangue logo estancou. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos disseram, Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem percebi que de mim saiu poder. Olha só. Então a mulher, e agora vem a parte mais importante. Eu sei que a cura dela foi extremamente importante, muito, muito, muito importante. Mas esse momento aqui agora que Cristo vai ter com aquela mulher, eu acho que foi o mais sublime que ela poderia ter tido. Talvez se ela não tivesse sido curada, mas tivesse tido essa essa aproximação de Cristo, porque Cristo foi até ela, olhou nos olhos dela. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque havia tocado nele e como logo sarara. E agora vem a parte mais importante. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Eu me coloco no lugar daquela mulher. Se Cristo dissesse isso para mim, pensa em você, se Cristo dissesse isso para você, olhando nos seus olhos, o que mais a gente ia querer, não é verdade? Então, mas isso é o que eu e que você temos que fazer para as pessoas. Nós também podemos dizer isso. Nós também podemos dizer para as pessoas: tem bom ânimo, não desanima. Nós podemos dizer: nossa, sua fé, que fé maravilhosa que você tem. Você pode dizer: vai em paz. Você pode dizer: eu estou aqui do seu lado, eu estou com você. Não chores. Uma vez eu estava no trânsito, eu e minha esposa, nós paramos num semáforo e uma pessoa veio pedindo esmolas. Infelizmente, eu fiquei tão triste naquele dia que ele pediu dinheiro e eu não tinha nada para lhe dar. Nós procuramos dinheiro, que a gente não usa quase dinheiro mais, mas eu sempre tenho um dinheirinho no carro, mas naquele dia eu não tinha. E aí nós procuramos, ela revirou a bolsa. Quando ele se aproximou, eu abri o vidro, né, abaixei o vidro, e nós ficamos procurando algum dinheiro para dar para ele. E aí eu olhei para ele e disse: puxa, sinto muito, eu não tenho nada para lhe dar. E ele disse assim: não tem problema. Só o fato de vocês terem aberto o vidro e terem conversado comigo, para mim foi o suficiente. Muito obrigado. Então, aquilo que a Madre Teresa dizia, né, enquanto ela estava aqui, né, viva na Terra, ela disse: as pessoas têm mais fome de amor do que fome de comida. E é isso. As pessoas precisam de amor. Precisam que nós lhes estendamos a mão. Precisam que nós sejamos na vida delas um farol, sejamos as mãos do Senhor mesmo na vida delas. Todo mundo passa por dificuldade.
E todo mundo precisa das mãos do Senhor. E nós podemos ser os braços do Senhor, abraçando alguém. Nós podemos ser as mãos estendendo a nossa mão. Nós podemos ser as pernas, levando alguém, fortalecendo alguém. Nós podemos dar uma bênção de saúde, os homens portadores do sacerdócio, curando pessoas através do poder do Salvador. Nós podemos fazer qualquer coisa. Nós precisamos sempre pensar o que Cristo faria por essa pessoa que está precisando de mim nessa hora. O que Cristo faria? Precisamos exercer mais essa íntima compaixão pelos nossos irmãos. Talvez nós precisamos em todos os dias ter uma experiência assim. Todos os dias ter uma experiência de fortalecer algum joelho enfraquecido, sabe? E estender a mão para alguém. Eu acho que é uma meta, e eu tenho essa meta na minha vida, e eu sugiro para você, claro, você vai decidir, mas de todos os dias na sua vida ajudar alguém. Não deixar passar um dia sem abençoar a vida de alguém, de alguma forma. Pode ser da forma mais simples, mandando uma mensagem no WhatsApp dizendo: "Poxa, me lembrei de você, como é que você está?" Ou dizendo feliz aniversário pelo seu dia, enfim. Coisa simples, não precisa ser muito. Ou ouvir alguém, às vezes a pessoa quer conversar, quer falar, fica ouvindo, em vez de você falar, ouve a pessoa. Coisas simples, sabe? Coisas grandiosas também às vezes são necessárias, né? Mas pequenas coisas, elas fortalecem, elas mostram que o Senhor está perto delas. Então, quantas vezes e eu tenho certeza que você também, eu já, ao agradecer nas minhas orações ao Senhor, eu disse para Ele: Senhor, muito obrigado por aquele irmão, por aquela irmã, por aquele líder, por aquela pessoa ter me ajudado naquele dia, naquele momento. Porque o Senhor usou aquelas pessoas para me abençoar. E o Senhor vai usar você para abençoar a vida das pessoas. Lembre-se sempre de onde quer que você vá, numa reunião, pode ser uma reunião na igreja, pode ser uma reunião na escola dos seus filhos, pode ser no seu trabalho naquele dia, vá sempre, faça sempre algo, aonde quer que você vá, seja as mãos do Senhor para alguém. Procura ser a resposta das orações de alguém. Porque você é o veículo das bênçãos de Deus para as pessoas que estão próximas de você. Lembra disso? Eu queria encerrar, tem uma música que eu gosto muito, é de uma brasileira, a Aline Barros, até muito conhecida aqui, uma cantora gospel, e ela fez uma música que eu acho fantástica, e eu até tenho ouvido alguns cantores da igreja cantando essa música, e ela me toca profundamente. A melodia é maravilhosa, mas a letra também é a que eu queria deixar aqui hoje para que a gente pensasse sobre isso. O nome da música é Sonda-me, Usa-me, né, da Aline Barros. E a letra diz assim: Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebra o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor,
usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Te vejo no próximo vídeo.